Senhor presidente, demais membros da mesa, eu quero saudar em nome do presidente Assis Couto e Yara Xavier, que representam aqui os dois segmentos que expressam o significado e o objetivo desse encontro aqui. O nosso presidente Assis Couto, que retoma um processo que vinha se dando com muito êxito, com muito sucesso, não só em relação à subcomissão, mas todo o trabalho da Comissão de Direitos Humanos. Ficou comprovado com a crise de 2013, que se abateu sobre a Comissão de Direitos Humanos, ficou ainda mais reforçado, mais destacado a importância e o caráter indispensável desse espaço institucional que é a Comissão de Direitos Humanos. E ela tem realmente, nesse pouco tempo de retomada dos trabalhos, já se sinaliza que vamos recuperar o tempo perdido, que foi aquele um ano de 2013, que impactou negativamente a vida e o trabalho daquela Comissão de Direitos Humanos. No caso da subcomissão, tentamos que ela sobrevivesse numa outra comissão. Aí eu consegui da minha bancada um cargo de suplente na Comissão de Constituição e Justiça, na tentativa de que a comissão não tivesse solução de continuidade, a subcomissão não tivesse solução de continuidade. Apesar da boa vontade do presidente daquela comissão, a própria burocracia, e o caráter formal e protocolar, e a própria composição parlamentar daquela comissão é um impeditivo para que as coisas aconteçam. É tudo muito formal, tudo muito difícil, é enorme a comissão, a sua composição ideológica também não é muito favorável a posições mais avançadas, mais consequentes, e o fato é que nós perdemos o ano de 2013. Ficamos um semestre para aprovar o requerimento que criou a subcomissão lá, e mais um semestre para conseguir realizar algumas reuniões quando foram aprovados alguns requerimentos para se promover iniciativas e eventos naquela subcomissão. Então, se retoma agora, e a nossa responsabilidade é exatamente nos recompormos em relação às perdas que significou aquela paralisação da nossa subcomissão, e também em razão da paralisação da Comissão de Direitos Humanos, e a subcomissão só tem sentido exatamente no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, e tanto é que o requerimento que apresentamos para realizar a sessão solene hoje, para homenagear os civis e militares que resistiram ao golpe e que contribuíram para a defesa da democracia, eu o fiz em nome da Subcomissão de Direitos Humanos, depois de ter sido aprovado na Comissão de Direitos Humanos. E temos muita coisa acumulada, em razão do que já havia de acúmulo na Comissão de Direitos Humanos. Essa comissão, se não me engano, tem 18 ou 19 anos, é de iniciativa do nosso companheiro Nilmário Miranda, que tem o mérito de ter trazido para essa casa esse espaço democrático voltado à questão dos direitos humanos, e no período que, até quando assumimos, já havia um acervo, já havia um acúmulo, já havia um trabalho importante realizado em torno da busca da verdade em relação ao regime militar, e esse acervo se somou àquilo que a subcomissão agregou com as oitivas que fez, com os seminários que fez. Nós realizamos um seminário internacional sobre a Operação Condor, com a participação de alguns países, representantes de alguns países. Fizemos oitiva com camponeses e com recrutas que serviram ao Exército na época da ditadura militar, na operação lá no Araguaia. E tudo isso é um patrimônio que se encontra organizado, arquivado na Comissão de Direitos Humanos. Promovemos, inclusive, um convênio, firmamos um convênio com a Comissão Nacional da Verdade, para quem nós integramos, em nome da Comissão de Direitos Humanos, junto com o nosso presidente, que era o Domingos Dutra. A Comissão Nacional recebeu aquele acervo, porque um dos objetivos da subcomissão é exatamente fazer o acompanhamento e contribuir, na medida de suas possibilidades, para o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E agora se retoma
evidentemente, no patamar que deve compensar a perda de um ano que não funcionou. E aí nós vamos resgatar, inclusive, os requerimentos que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça, reapresentá-lo à Comissão de Direitos Humanos, porque já traz propostas de audiências públicas e de oitivas com diferentes atores que participaram da luta de resistência à ditadura militar, e é muito importante que a subcomissão, no âmbito da comissão, resgate isso e possa avançar, sobretudo neste ano simbólico, emblemático e crítico, que é os 50 anos do golpe militar, e dentro dele os 21 longos e tenebrosos anos que foi o período da ditadura. Então, nós estamos celebrando esse momento, saudando a iniciativa, presidente, dizendo da nossa expectativa, né, de que o trabalho da subcomissão provavelmente estará colocado numa condição até mais favorável pelos membros que a compõem. Dá para ver que são vários companheiros e companheiras que já têm um histórico de luta pelos direitos humanos, de militância política, né, no curso todo desse tempo de resistência, e isso nos garante que a celeridade do nosso trabalho compensará em alguma medida as perdas que ocorreram no ano de 2013. Nós ficamos assim muito tristes com o que ocorreu hoje no plenário da Câmara. A própria atitude do presidente da Casa também merece reparos nossos. O presidente, o tempo inteiro, ele ficou, de uma certa forma, numa atitude ambígua, querendo neutralidade. Democracia não é neutralidade, né? Firmeza de posições até contrárias, antagônicas, porém não dá para tratar, no momento em que está se rememorando e redenunciando aquele triste período da nossa história, de tratar igualmente um dos atores daquele segmento dos militares, que tem realmente conturbado muito a vida dessa casa, e lamentavelmente não tem havido uma posição mais determinada, mais firme, mais com autoridade em relação ao comportamento daquela figura, né, triste, que a gente precisa levar em conta a necessidade de a Câmara ter uma posição mais enérgica e mais definitiva, porque ele perturba, ele conturba, ele compromete o trabalho que muitos de nós, né, nos empenhamos para que aconteça nos estreitos limites que ainda é essa casa, porque lamentavelmente o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados ainda se ressentem muito das determinações que resultaram do regime militar, e não se libertou de todo, ao ponto de se negar a afirmar sua soberania e de se somar àqueles que querem completar de forma definitiva e absoluta o processo de redemocratização do país, o que não se fará se não conseguirmos rever a lei da anistia, ou pelo menos, né, reinterpretar a lei da anistia. Isso não é uma demanda de um ou dois, de um partido ou outro, é uma demanda da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aprovou uma sentença, né, determinando e condenando o Estado brasileiro e o governo brasileiro a terem que revelar a verdade toda, sobretudo em relação à guerrilha do Araguaia, e mais que isso, tem que fazer uma revisão. Eles chegam a reconhecer a nulidade da lei da anistia, que, de forma um verdadeiro absurdo jurídico, né, anistiou e anistia tanto o algoz como a vítima do algoz, seja a vítima de tortura, de assassinato, de desaparecimentos forçados, de estupro, que é, lamentavelmente, a impunidade que graça ainda em nosso país, e isso compromete a conclusão definitiva da retomada da democracia no Brasil e a sua consolidação, se antes a gente não fizer todas essas tarefas que Deus e a história colocaram sobre nossos ombros. Parabéns, presidente, parabéns, companheiros da mesa, parabéns, companheiros do plenário, né, nos ajudem a avançar nessa missão histórica e política,
que nos é colocado sobre os ombros, e eu estou muito otimista com a nova direção da nossa comissão e a recomposição da nossa comissão e da subcomissão, e a gente garante que não vamos intensificar a nossa dedicação e o nosso empenho para dar conta dessa responsabilidade. Muito obrigado.